profeta. Jesus era o profeta. Jesus não era qualquer nazireu, Jesus era o nazireu de Deus. E por que eu falo isso? Porque se Jesus fosse qualquer profeta, se Jesus fosse qualquer nazireu, ele jamais poderia ter colocado a planta dos seus pés na cidade de Jericó, muito menos ter passado uma noite inteira dentro dela e no outro dia ter saído de lá como se nada tivesse acontecido. Se Jesus fosse qualquer profeta ou qualquer nazireu, ele jamais poderia colocar os seus pés sobre Jericó. Por quê? Porque Jericó era uma cidade amaldiçoada. E eu vou provar para você entender o que Deus quer falar contigo nesta tarde. Não precisa abrir a sua Bíblia, então somente escute, e quando você chegar em casa, se quiser conferir, não tem problema nenhum. Olha o que diz Josué, capítulo de número 6 e o versículo de número 26, se não me falha a memória. Isto diz assim: e naquele tempo Josué os esconjurou dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Aqui nós estamos diante de uma palavra proferida por boca de um profeta. E quem era este profeta? Josué. Josué tinha tanta raiva de Jericó e do povo que habitava lá, porque era uma cidade muito prepotente, e até o dia em que eles entraram em combate contra o povo de Deus, e por que não dizer contra o próprio Deus, porque não era o povo que lutava, era Deus que lutava pelo seu povo. Até aquele dia, Jericó era uma cidade, tinha um exército que nunca havia perdido uma batalha para um inimigo sequer. Então era uma cidade cujos habitantes e soldados acabavam se batendo no seu peito, dizendo que não havia Deus maior do que o Deus deles para poder derrubá-los e destruí-los. Pois bem, quando eles entraram em batalha com o Deus de Israel, aleluia, a única coisa que o povo de Deus tinha que fazer era rodear a cidade, porque quando Deus decidiu, aleluia, fazer aquela cidade tombar, meu irmão, minha irmã, eu acredito que foi em menos de fração de um segundo, aleluia, porque quando Deus decide agir, ele age, aleluia, com poder que vai além da nossa compreensão humana, aleluia. Mas o fato é que Deus fez as muralhas de Jericó tombarem, Deus fez as muralhas de Jericó caírem por terra. E como Josué odiava Jericó por causa dos habitantes que habitavam nela, ele lança então uma palavra de maldição, e ele profetiza amaldiçoando aqueles que porventura quisessem reedificar Jericó. E ele amaldiçoa dizendo que aquele que tentasse reedificar Jericó, ele, ao lançar as pedras fundamentais da reconstrução, perderia o seu filho primogênito, e no finalizar da obra ele perderia o seu caçula. Esta foi a palavra de maldição que Josué lançou contra aquele que tentasse reedificar Jericó. Nós lemos em Josué 6:26, e aí, irmãos, 520 anos depois, nós lemos em 1 Reis, capítulo 16. Não precisa você abrir a sua Bíblia, você pode conferir em casa. 1 Reis, capítulo 16, o versículo de número 34, nós encontramos assim: Segube seu último pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. 520 anos depois, alguém tenta fazer aquilo que não era para fazer, e reedifica a cidade de Jericó. E a maldição que Josué lançou, aleluia, foi, meu irmão, minha irmã, certa no primogênito daquele homem e no caçula dele. E a partir dali, Jericó se torna uma cidade amaldiçoada, porque havia uma maldição imposta sobre todo o primogênito de Jericó e sobre todo o caçula de Jericó. Por causa disso, Jericó era uma cidade amaldiçoada. E por que é que eu falei para você que se Jesus fosse qualquer profeta ou qualquer nazireu, ele jamais poderia ter colocado os pés dentro de Jericó? Porque a lei da palavra do Senhor dizia que um santo homem de Deus, que um santo profeta de Deus, que um nazireu de Deus jamais
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença dele aqui. E você vai ver como é que essa reunião vai terminar nesta tarde, irmão. Você não vai sair daqui do mesmo jeito como você chegou. Você pode dizer, mas eu já recebi muito. Pois é, mas Deus tem muito mais para te dar ainda neste dia. Quem acredita nisso, levante as mãos para cima e glorifica o nome do Senhor. Estou incomodando os irmãos aqui, tá? Então, se Jesus fosse qualquer nazireu ou profeta, ele não poderia entrar em Jericó. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele decide ir a Jericó. E quando ele vai a Jericó, a Bíblia Sagrada diz que ao colocar os pés na cidade de Jericó e a dirigir-se alguns passos para dentro dela, a palavra do Senhor nos diz que havia ali um homem chamado Zaqueu, que ao ouvir falar que Jesus estava dentro de Jericó, ele se apressou para tentar ver quem era Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que ele tentou ver quem era Jesus, mas não conseguiu ver por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Para você entender o que Zaqueu tentou fazer, ele não tentou se dirigir ao encontro de Jesus. Quando ele viu a multidão que vinha se aproximando da onde ele estava, de longe, do lugar onde ele estava, ele ergue os seus olhos tentando ver por cima da multidão quem era Jesus. Aleluia, porque Zaqueu, ele era um homem que conhecia a lei de Deus, e ele esperava um dia ter o privilégio e a oportunidade de se deparar com um profeta que fosse maior do que o profeta Josué. E você vai entender por que é que eu estou falando isso. Então, quando ele ouve falar que Jesus está ali e ele contempla a multidão de longe, ele tenta olhar para ver quem era Jesus, mas ele não consegue, porque a Bíblia diz que a multidão o atrapalhou pelo fato dele ser de pequena estatura. Mas agora vamos olhar o que nos diz o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 25. Ali nós encontramos a história de uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue. A Bíblia diz que quando ela ouviu falar que Jesus se aproximava das regiões onde ela estava, ela colocou no seu coração: se eu tão somente ir e tocar no manto das suas vestes, eu ficarei curada desta hemorragia que há 12 anos me atormenta, que há 12 anos eu gasto todo o meu dinheiro com médicos sem contudo conseguir resolver um único problema sequer. E ali, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que ela decide ir ao encontro de Jesus. E ao decidir ir ao encontro de Jesus, a Bíblia diz que ela sofria há 12 anos de uma hemorragia. Isso quer dizer que ela era uma mulher debilitada, que ela era uma mulher fraca fisicamente. E a Bíblia não diz como ela foi. Eu não sei se ela foi se arrastando, eu não sei se alguém foi conduzindo ela, eu não sei como é que ela foi, mas o que eu sei é que havia uma grande multidão à volta de Jesus. E a multidão não foi empecilho, apesar de toda a sua debilidade física, para ela ir e tocar na veste de Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela consegue tocar as vestes de Jesus, rompendo a multidão. E no romper da multidão, ela toca nas vestes de Jesus. Você conhece a história? Jesus para e pergunta quem é que ele havia tocado. E os discípulos e os que com eles estavam dizem: Senhor, a multidão está aí te apertando, e o Senhor pergunta quem é que te tocou. Jesus